Olá, seja bem-vindo ao Theo Media Cast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Cristo Jesus. Mais uma vez, o nosso objetivo é falar sobre teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. No tema de hoje, nós vamos tratar a respeito da relação entre a Igreja de Cristo Jesus e o estado onde vivemos. Ou seja, nós somos cidadãos brasileiros, em outros países as outras cidadanias, mas também somos todos parte do povo de Deus que se reúne por toda a extensão do nosso planeta. Além disso, as igrejas também são instituições, têm o seu CNPJ, os seus registros, pagam os seus impostos. Como então este povo que pertence a Cristo e que não é deste mundo, vive neste mundo e se relaciona com as leis e os estados que governam este mundo? Esse é um assunto pesado, interessantíssimo. E para participar dessa conversa, eu tenho a alegria de receber aqui hoje o pastor Davi Charles Gomes. Pastor Davi é pastor da Igreja Presbiteriana, é doutor em apologética, professor universitário, foi por muito tempo chanceler da Universidade Mackenzie. E nesse assunto, o Davi, eu sei que está acostumado, fala sempre, está muito envolvido com algumas outras instituições também. O Davi vai falar sobre isso mais à frente. Davi, muito obrigado pela sua presença. Bom ter você aqui, viu? É um privilégio estar com vocês dois. Que bom. Mais uma vez, para participar desse bate-papo conosco e dar essa dinâmica gostosa, também está conosco o pastor Fernando Hamilton Costa. Pastor Fernando, da Igreja Presbiteriana do Calvário, ali no bairro do Campo Belo. Pastor Davi é da Igreja Presbiteriana Paulistana, que é na região de Higienópolis, né? É, na verdade, na região da Paulista. Na região da Paulista. Ou seja, são dois pastores presbiterianos, a gente já se conhece há bastante tempo, mas nessa área a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência, sobre o conceito da nossa relação como Igreja de Cristo com a sociedade em que vivemos, com o estado em que vivemos. Para começar, eu vou jogar a primeira pergunta então para o Davi. Davi, existe um ponto inicial, algum ponto de partida para a gente começar uma conversa a respeito de quais são os parâmetros da relação da igreja, de uma sociedade, uma entidade religiosa, com o estado em que vive? Tem sim. Eu acho que tem um lugar que é um lugar que poucas vezes as pessoas vão para ele e que se não começar a conversa ali, a gente já está com uma conversa viciada. Porque a pergunta essencialmente, né, vamos colocar ela em termos bem diretos, como é que eu vivo a minha cidadania terrena à luz da minha cidadania celeste? Se a minha cidadania celeste é eterna, como é que eu vivo a minha cidadania celeste mediante a minha cidadania terrena? Porque a maioria das pessoas vai pensar, eu vivo as duas cidadanias. Não. Eu vivo a minha celeste mediante a terrena. De certa forma, a confusão que muitas vezes as pessoas fazem quando Jesus declarou, pegou e disse, dá uma moeda, de quem quer ser ficha aqui na moeda? Então a César o que é de César, a maioria das pessoas imagina, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas tem um probleminha nisso, igualdade, né? Na verdade dá a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Se César pediu o que é de Deus, temos um problema sério, porque essa cidadania toma precedência. O melhor lugar para se começar é parar logo de princípio e dizer, na verdade, antes de definir qual é a relação igreja e Estado, eu preciso discutir qual é a relação Estado, igreja e sociedade. Porque já é um pensamento ideologicamente enviesado presumir que Estado e sociedade são concomitantes, que eles são a mesma coisa. Ou seja, que estão agindo paralelamente. Paritariamente. Pior, as pessoas imaginam que quando se fala de Estado, está falando da sociedade humana. Essa é uma visão essencialmente política da sociedade. Entendi. Mas então você reduziu a sociedade humana ao Estado. Ao seu papel político. Então a polis é a sociedade. E ninguém para examinar que esse pensamento já tem um monte de pressupostos. Ele é essencialmente uma visão política da vida. Tá? E aí como que eu vou viver a minha cidadania celeste dentro de um lugar que já definiu que os termos são termos necessariamente, porque são políticos, em mutação constante.
porque são compostos. Então vamos primeiro discutir o que é a sociedade humana. Certo. Eu creio que ajuda muito, note bem, não acho que é o único jeito, Tá. mas eu acho que ajuda bastante utilizar o arcabouço, o vocabulário que o Kuyper, que foi primeiro-ministro na Holanda, que era um teólogo, um filósofo, na verdade filósofo do direito, ele fundou o primeiro partido político organizado, conservador na Holanda, que o levou ao cargo de primeiro-ministro. O Kuyper propõe um jeito, e dá para usar outros vocabulários, dá para usar outras terminologias, mas ele propõe que a gente olhe para a composição da sociedade, entendendo que a sociedade humana, a vida em sociedade, é composta de diversas esferas, de diversos domínios. Sim. E que cada um deles goza de relativa autonomia. Não é autonomia no sentido estrito da palavra, mas é autarquia. Então, por exemplo, a sociedade humana, vamos colocar assim, a nação brasileira não é o Estado brasileiro. A nação brasileira é uma sociedade que é composta de várias instituições ou esferas de soberania. Uma delas é a esfera do Estado. Mas outra, lá embaixo, a mais básica, é a esfera da família. E no meio caminho você tem a esfera da igreja ou da religião, você tem a esfera das unidades produtivas, econômicas, você tem a esfera do ensino, e cada uma dessas esferas tem um campo de autoridade e uma vocação própria e não deve ser subjugada pela outra esfera. Ou seja, as esferas se limitam. Até de uma forma bem prática e clara, uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Uma diretora de escola, ela pode conversar com os pais dos seus alunos, ela orienta os seus professores, mas ela não tem autoridade de gerir o Uber da cidade. Ela não tem autoridade nem de gerir a vida das crianças. Sim, aí você está tocando no problema todo. Eu sei, mas eu estou falando, eu falei diretora de escola, mas estou falando um presidente de uma cooperativa agrícola. Não é porque ele foi colocado por aquela cooperativa na presidência que ele então agora passa a ter direito a dar ordens e diretrizes para a escola municipal de uma cidade. Exatamente. Né? Então, isso já acontece. Assim, de quem que é a responsabilidade primária da educação? Da família, dos pais. Mas o Estado diz que é o Estado. Mas isso daí é um problema deles. E o nosso, obviamente. E quando não é o Estado que diz, mas as unidades educacionais dizem que a função deles é de educar as crianças. Cada um eles também estão ultrapassando suas esferas. Eles estão clamando para si algo que não lhes pertence. Então, até porque você colocou, eu gosto de fazer essas notas de rodapé. A gente tem um amigo em comum, que é um pastor chamado Hermes Tenmai, e o pessoal brinca que às vezes tem página dele que ele tem mais nota de rodapé. Só tem rodapé. Então eu faço muitas, porque também quem está nos ouvindo, às vezes não está tão acostumado com os termos, com os conceitos, né? Você falou do Kuyper, né? Abraham Kuyper foi primeiro-ministro da Holanda, né? No século XIX. No século XIX. Então assim, mas numa nota de rodapé você falou assim, ó, lá embaixo... Mas não é uma questão de mérito. Você falou assim, lá embaixo está a família. Bem mas lembrado. A família Na verdade, não é mérito. Cada uma das esferas, é essencial. As esferas não têm uma relação hierárquica de importância. Elas têm uma relação vertical, hierárquica, de peso basilar. Tá? Numa pirâmide... O que é mais importante, o topo da pirâmide ou o canto da base? Não, a base. Porque se você tirar a base, a pirâmide desaba. Ou seja, num prédio uma pirâmide sem ponta pode estar em pé. Num prédio que não tem um alicerce bem feito, o prédio cai. Então a família está na base dessa pirâmide estrutural. Sem dúvida. Embora existam certas culturas ou certas ideologias que querem acabar com isso, porque acho que essa não deve ser a base, a família. Sabemos que... Mas é especificamente porque a família, a igreja, as livres associações e as unidades produtivas são as esferas que são uma ameaça para uma visão estritamente política da sociedade humana. Sim, sem dúvida. Então, quando Marx e Engels vão desenvolver a teoria deles, que é uma teoria de estruturação social, eles têm a compreensão de que essas 4 esferas, se elas forem fortes, é impossível você deixar
que a esfera política abrace tudo. Isso. Então vamos só voltando aqui. Porque a gente foi, longe. É isso aí mesmo. A gente foi longe e eu, por exemplo, vou ficar rodando a cabeça aqui. Mas a gente começou então, o senhor estava falando o seguinte, sobre a visão de esferas dentro da sociedade, que é uma visão que foi colocada e que a gente sempre dá um tipo de primazia para Abraham Kuyper no ensino desta visão dentro da relação da sociedade. Então, na base dessas esferas, né? Mas nós temos a família, o que mais? Você tem várias esferas. Eu tento evitar só falar esfera, certo. Porque a gente cria um esqueminha na cabeça e fala, agora Kuyper desvendou o único jeito de... Na verdade, Kuyper estava descrevendo algo com vocabulário próprio, efetivo, muito bom. Dá para a gente chamar de domínios, de áreas de atuação, para evitar dizer que o kuiperianismo é a única forma de ver. Sim. E essas áreas elas podem se interligar naquele conjunto que a gente aprende na escola. São como bolas que isso. Às vezes se intersecções, se sobrepontuam. Mas uma não pode dominar sobre a outra. O ponto principal é todas as esferas sofrem controle pelas outras esferas, sofrem limitações pelas outras esferas, mas são livres dentro do seu campo de jurisdição original. Tá. Agora vamos dar o crédito onde é devido. Kuyper não tirou isso do chapéu. Na verdade, o mentor intelectual dele, para essas ideias, ou a escola que mentorou intelectualmente para essas ideias, é uma velha conhecida nossa, que é o agostinismo. Porque Santo Agostinho, na Cidade de Deus, vai dar as bases para você entender que existe a cidade dos homens e que a cidade de Deus surge no meio da cidade dos homens, vive no meio da cidade dos homens, mas eventualmente ela cresce para tomar a cidade dos homens. E que existe essa relação. Então, em muitos sentidos, é voltar para Agostinho. E Calvino pegou nisso, por isso que Calvino vai falar, por exemplo, sobre coisas como divisão de poderes dentro da sociedade, dentro do próprio Estado. Altúzios vai desenvolver teoria política em cima disso. Por quê? Porque essa base agostiniana ou agostinista que a gente tem, ela nos dá essa capacidade de entender que a vida humana, a vida em sociedade, não pode ser reduzida à vivência política. Se nós somos essencialmente homopolíticos, se nós somos essencialmente seres políticos, então toda essa luta de neomarxismo contemporâneo, todo esse... Então eles estão todos certos. Se nós somos essencialmente políticos, toda relação é relação de luta pelo poder, toda relação é uma relação de dominação. Nietzsche estava certo, as pessoas querem mandar uma na outra. Freud estava certo, nós somos motivados pela tensão entre realizar meus desejos e viver em sociedade. Tá? Marx estava certo, todo mundo quer dominar um ao outro. Se o ser humano é essencialmente um ser político, se Deus não existe. Se Deus existe e o ser humano é criado à imagem e semelhança dele para a vida comunitária, enquanto preservando a individualidade, então eu não posso aceitar a redução da minha vida à política, nem a redução da minha sociedade a uma entidade política. Então o Brasil para mim não é o Estado, o Brasil para mim não é a política do Brasil. A política brasileira e o Estado brasileiro são partes dessa massa toda, mas ela inclui as outras esferas. Você perguntou quais, vou dar os exemplos de algumas. Certo. Vamos começar com a família, na base, falei lá embaixo, mas é na base, então é muito importante. O indivíduo, a família, é uma esfera com domínio próprio, com regência própria. Depois você tem as livres associações, que a gente chama, que é a possibilidade de seres humanos se juntarem para lutar por seus interesses coletivos ou individuais de forma conjunta. Traduzindo isso de uma forma assim, o que é livre? Um clube que vai fazer benemerência, um sindicato que vai lutar por direitos, um clube para promover literatura. Mesmo que então são livres associações onde seres algumas humanos... nomenclaturas. A sociedade esportiva. Sim, é uma livre associação. Ela é uma esfera de domínio próprio, de regência própria. Seres humanos podem... Você colocaria igreja? Não. Mas à vista da sociedade, a sociedade que ela não é religiosa, religião, ela acha que é. Não, confunde. Não, isso que eu estou falando. Tanto, você chega no cartório para registrar a igreja, é uma associação. E nós sofremos esse problema sério. o tempo inteiro. Então, as livres associações.
Aí eu diria que você tem as unidades educacionais e científicas, ou a esfera das unidades educacionais e científicas. Cada esfera tem propósito próprio. O propósito da família é a preservação da vida e a base da sociedade humana, tá? A promoção da vida em excelência. O propósito da esfera das unidades associativas, das livres associações, é a luta por interesses comuns, individuais ou coletivos, para que eles tenham voz na sociedade. Aí você tem as unidades de produção científica, as unidades educacionais, que algumas pessoas aglomeram, outras olham separadas, que é a esfera onde você produz ou transmite conhecimento. Então o propósito dela é esse, é conhecimento. E com toda a liberdade, inclusive, quer dizer, não vou entrar nessa área. Não, você tem a liberdade. Você colocaria onde Comênios aí? Porque Comênios, nós sabemos, né? Bom, também é outro nome que não é muito conhecimento comum, né? Gente, olha, aqui eu sou um moderador, assim, totalmente moderado. Liberal, tá moderado, fique à vontade. Muito liberal. Mas a obra de Comênios, a Didática Magna, mas ele era um homem que ele entendia a esfera religiosa, na minha maneira, do meu conhecimento, muito claro, e aplicava isso dentro da área pedagógica que era dele. Você acha que ele... Como é que você encaixaria isso? Então, eu acho que ele era alguém, como você falou, fundamentado teologicamente, mas quando ele está desenvolvendo a didática magna, ele está falando sobre teoria de transmissão de conhecimento. Isso, pedagogia, sei lá. Ou metapedagogia, de certa forma, né? Porque ele está discutindo não só uma escola, mas quais as formas de se pensar a respeito. Então ele entra bastante nessa questão epistemológica e psicológica também. Mas eu colocaria ele aí. Mas essa esfera da produção do conhecimento ou da transmissão do conhecimento, ela precisa ser livre. A experiência soviética mostra o que acontece quando você tenta fazer ciência planejada. Ela não anda para frente, você bota a ciência precisa ser livre. E a educação precisa estar livre. O Estado não tem nada a ver com ela, depois eu vou falar do papel do Estado contra todas as esferas. Mas essas esferas educacionais e científicas, elas têm que ter liberdade. Então, vou mostrar um exemplo de um momento no qual a esfera da religião ou da igreja, que vem depois, interviu na esfera científica e isso não foi bom, não foi legal. Você fala dos foi bacana. Departamento do Vaticano, qualquer outro que vai, tal. Mas a igreja não pode falar sobre... Pode, mas eu vou falar qual o papel que ela teria. Então você tem as unidades, a esfera, o âmbito da produção do conhecimento e da transmissão. Acima dela você tem a esfera da produção, as esferas produtivas e comerciais, que é a de produção de riqueza. O Estado não pode puxar para si o papel de produzir riqueza. Nem a responsabilidade essencial da família, porque a família tem valores que transcendem riqueza. Ela quer poder construir um patrimônio, mas ela trabalha para isso. Mas existe uma esfera produtiva que tem que gerar riquezas. Se você acredita num jogo de soma zero, se você tem uma visão marxista de economia e tudo, você acredita que nunca se produz riqueza. Riqueza é sempre trocada. Tá? Riqueza é a soma do esforço em cima da matéria-prima. Então eles reduzem riqueza a isso. Não é a visão bíblica. A visão bíblica é um jogo que não é de soma zero. É o seguinte, você tem matéria-prima, você tem o seu tempo. Esses são bens mensuráveis. Mas você tem talentos, criatividade, que é parte de ser imago Dei, e você acrescenta algo quando você cria que não pode ser reduzido à matéria-prima e ao tempo que você gastou. Isso cria valor, isso cria riqueza. Então a riqueza é criada, isso é uma visão, eu creio, cristã de economia. Entendi. Se essas esferas de produção de riqueza, elas é que são as esferas cuja regência principal é incentivar a criação da riqueza. Quer seja no comércio, quer seja na produção. Mais uma vez também, para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo, tem o que você está falando, está dentro de um aspecto do nosso entendimento a respeito daquilo que é geração de riqueza, como a gente sustenta isso com a visão cristã. Mas isso não quer dizer que pessoas que são ricas simplesmente seguiram esses passos.
Não. Pessoas que geram riqueza é porque são cristãs. E que é o todo o contrário. aspecto do uso da riqueza, ele é cristão. Então, porque É o contrário. essa é uma acusação. As esferas produtivas e comerciais são exatamente as esferas, qualquer uma das esferas busca virar o seu Leviatã. Tá? O que Hobbes falou sobre o Estado, todas as esferas querem virar hegemônicas. É comum as esferas... A gente olha para a sociedade, a gente percebe uma tensão. O marxismo tenta explicar a tensão dizendo que é uma dialética entre operário e patrão, entre quem tem os meios de produção e quem dá o trabalho. A resposta está toda errada. Mas o faro de perceber que existe uma tensão inerente, o problema é não entender que essa tensão não é simplesmente uma dialética, uma bipolaridade. Na verdade, é uma tensão que Deus criou, que é boa, entre as várias esferas, porque uma esfera precisa limitar a outra. Uma relação mais clara para que as pessoas, principalmente os irmãos em Cristo que estão ouvindo e têm o conhecimento da Bíblia, para que a gente possa entender um pouquinho melhor isso na prática, é a relação de como a lei de Deus pauta a vida do seu povo. Então, voltando inicialmente para o Antigo Testamento, as diversas leis para Israel enquanto nação, enquanto povo, enquanto Estado, que elas estão, na verdade, determinando justiça social, estão determinando perdão, o socorro a pobres e viúvas, e que depois, quando a gente chega na igreja de Cristo, no registro lá de Lucas em Atos dos Apóstolos, novamente há um esforço apostólico para lembrar esses princípios para a vida da igreja de Cristo. Então, mas exatamente. Agora, como que esses princípios são efetivados? Como que essa limitação deve ocorrer do ponto de vista de viver nossa cidadania celeste aqui na sociedade? Vamos completar a esfera e daí eu volto na direção contrária, pegando um exemplo prático. Certo. Depois uma outra esfera, e essa para nós é a mais preciosa, somos 3 pastores aqui, é essa que nos dá o passaporte diplomático, o papel de profeta, é porque essa é a esfera que Kuyper falava, a esfera da igreja, porque ele estava numa cultura totalmente cristã. Eu teria que dizer hoje a esfera da religião, porque em termos de organização da sociedade eu tenho que reconhecer que mesmo religiões que eu creio que estão essencialmente erradas, elas têm o mesmo credenciamento, o mesmo respeito do ponto de vista formal na sociedade. Porque se eu não lutar pelo direito delas, eu abri mão do meu. E isso entra num ponto pequeno, mas que a gente tem um outro programa sobre esse assunto, também muito bom, sobre liberdade religiosa e tolerância, ou seja, eu tenho a liberdade de pregar a todas as pessoas a verdade de Cristo Jesus pela palavra. Mas eu tenho que entender que quem não é cristão faz parte da sociedade assim como eu. Tem que ter o mesmo direito. E que dentro dessas esferas todas eu preciso respeitar que em cada uma dessas esferas eu não só respeito a esfera religiosa, as outras religiões, mas nas outras esferas eu aceito que como a esfera religiosa, na minha visão, a esfera da religião cristã, a igreja, vai influenciar as outras esferas, também as outras religiões vão. Sim, aliás, na urna eu devo levar isso em conta. Eu compro no mesmo supermercado que qualquer pessoa de qualquer fé, eu jogo bola com pessoas de vários credos diferentes, votamos do mesmo jeito, etc. Agora, essa esfera da igreja, ela também tem uma área de atuação, uma área de regência exclusiva. E as outras esferas não podem adentrar nela. Isso quer dizer que ela está isolada das outras esferas? Não, por exemplo, ela depende indiretamente de recursos vindos da esfera de produção de riqueza, porque seus membros têm que estar empregados ou trabalhando ou ser donos de empresas para gerar riqueza, para ajudar a sustentar a igreja. Então ela tem essa relação. Ela está relacionada com a família, mas ela não é senhora da família. Existem coisas que a igreja ensina, mas que a família tem autonomia para resolver. A parte da igreja. Por isso que nós, como ministros presbiterianos, fazemos o voto de que nós vamos ensinar os pais a batizar seus filhos. Não podemos obrigá-los. A gente ensina os pais, tá? Não pode obrigar, porque é uma decisão de família. Aí, para alguém que seja batista, reformado ou não, uma decisão individual. Mas não vem ao caso. Aí você tem a esfera da igreja, e agora vamos pular então. E aí você tem a esfera do Estado. A esfera do Estado recebe de Deus autoridade, é delegada,
De Deus. De Deus. Sempre para o Senhor. E ela é restrita. Só que o Estado é aquela... Thomas Hobbes, um filósofo que falou, numa obra chamada Leviatã, que o Estado sempre tende a virar um Leviatã, assumir para si como um buraco negro todas as áreas de autoridade, a gente chama de estatismo. Francis Schaeffer dizia que o estatismo era, na opinião dele, o maior perigo para a sociedade, no caso americana, no século XXI. Isso, no finalzinho da vida dele, ele disse para o R.C. Sproul, é interessante isso, o estatismo, o Estado vira equivalente da sociedade. O Estado é a sociedade. Mas é interessante, por exemplo, a introdução de Calvino às Institutas, ele escreve para o rei, para o imperador. Eu esqueci o nome agora, a verdadeira piedade, o inglês, fugiu o nome. The Golden Booklet of... É maravilhoso, mas ele também escreve para o rei. Para o rei. Então sempre tem um recado para o Estado. Para o Estado. Então, a própria Assembleia de Westminster, ela é uma assembleia promovida pelo Estado, chamada pelo Estado, da Ou o igreja Sínodo de para Dort o Estado. também. Dort Há uma também. relação direta. Então vamos fazer o caminho inverso, porque daí fica claro. O Estado tem um papel, um mandado divino. O poder dele é delegado. Isso. A autoridade dele é delegada. E não é do povo, né? Na Constituição brasileira diz que todo poder emana do povo. Num sistema democrático de direito, numa república democrática, o reconhecimento das pessoas que serão investidas do poder emana do povo. Certo. Mas não pode confundir a frase, porque se todo o poder emanasse do povo, nós íamos votar a plebiscito para tomar todas as decisões públicas. Vox Populi E vai nós fazer. não fazemos isso. Por quê? Porque nós cremos que Deus delega a pessoas uma autoridade delegada para fins específicos. E num sistema, e toda vez que você olha para a Bíblia, vamos olhar para a nação de Israel como arquétipo. Na nação de Israel, você tinha duas coisas que guiavam a estruturação da sociedade. Era a lei de Deus. 2, o pacto. A lei de Deus, universal, e no caso deles, revelada. Certo. E o pacto como o pacto deles com o Senhor Deus. Mas isso guiava a vida da sociedade. Toda a sociedade moderna, especialmente um Estado democrático de direito, também é estruturado em cima disso. Até as monarquias são, mas não vou perder muito tempo voltando lá atrás. Quer ver? A lei, e se você não acredita na lei, primeiro vai ler Frederic Bastiat. Recomendo para todo mundo, um livro que chama A Lei, Frederic Bastiat. Foi escrito para adolescente, mas é profundo a beça. Tá? Um livro aí de 200 anos falando sobre a essência da lei. Quanto à questão da lei, você tem duas situações. Ou você assume que Deus revelou a sua lei de forma especial, mas também de forma geral. E se você assumir que existe uma lei revelada de forma geral, você vai dizer que crentes e não crentes, que todo homem que procura basear o seu ordenamento jurídico em cima do conceito de certo e errado, verdade e mentira, ele está buscando, ele está tateando, tentando alcançar o que eu vou chamar de lei natural, o direito natural. Muita gente vai dizer, vai reduzir a lei ao consenso público. Muitos filósofos do direito dizem, não, se você não pressupor que existe um direito natural, algo que emana da própria ordem da criação e que vai servir de guia, então toda vez que eles discutirem lei, eles estão falando de consenso. Até porque hoje em dia há uma intencionalidade no consenso público, se é promovido pela mídia, se não é, se é maioria ou minoria, mas que daqui a pouco vão chamar dia de noite e noite de dia. Porque já chamam homem de mulher, mulher de homem, e por aí vai. Na Constituição americana, os caras resolveram isso, porque eles disseram o seguinte, nosso pressuposto é de que o Criador dotou o ser humano de certas coisas que são inalienáveis. Certo. Então eles colocaram direito natural na raiz da República Americana. Estão tentando destruir esse conceito, estão destruindo a República. Porque a República é baseada no princípio de que existe um direito natural. E hoje, por exemplo, no Instituto Brasileiro de Direito e Religião, que eu presido o conselho deliberativo dele, temos lá os executivos, o ex-presidente executivo Tiago Vieira, Dr. Jean Regina, que é vice-presidente, temos como presidente de honra o Dr. Ives Gandra, que é muito conhecido, outros pensadores protestantes e também católicos, porque o Instituto não é uma instituição
protestante sectária, na verdade ele é uma livre associação para lutar pela liberdade religiosa. Quando a gente olha para... Eu olho para os meus colegas no Instituto e muitos deles lá, que são filósofos do direito, até alguns que são teólogos, líderes religiosos, e especialmente os que são juristas, os constitucionalistas, por exemplo, todo mundo concorda. Se você não tiver uma base de direito natural, nós temos um problema sério para você justificar qualquer direito. Quer saber? Sem você pressupor que existe um direito original, natural, que nós chamamos de parte da revelação geral. Certo. Então o STF brasileiro está fazendo direitinho. Estão reinventando a lei a cada momento. Porque se não existe uma base transcendente para tudo isso, como então autonomia, você pode né? reinventar. Nós somos autônomos. Porque é baseado no conceito particular e coletivo. E o conceito particular e coletivo que eu tive há 3, 4 anos atrás pode ser revisto agora de novo. Exato. E além do mais, vai que cola, né? Se você tiver uma boa opinião, vai que cola. Se colar, parece gozação isso também. Tem um filósofo muito famoso, um infante terrível da epistemologia nos anos 90, os anos 80 e 90 do século anterior. Chico Anísio? Não. Esse cara chama Richard Rorty, R-O-R-T-Y. E ele era um epistemólogo, assim, ele fez parte de todo esse movimento que a gente chama de colapso do pensamento de fundacionalismo. Quem está ouvindo a gente não O povo está pensando, isso é de beber ou de passar no cabelo. Mas é né? o seguinte, é uma ideia básica que todo mundo tinha de como que o conhecimento acontece, como que eu sei as coisas que sei. E a resposta que eles chegavam é, não tem jeito de saber, na verdade o conhecimento é totalmente subjetivo e não tem relação nenhuma com a realidade. É tudo interpretação e cada um tem a sua. Queria saber como é que você constrói um avião, ou uma torre, ou uma ponte com esse tipo de mentalidade. Sim. Mas o pessoal hoje está tão consistente que estão dizendo que matemática não é objetiva, a matemática é racista, dominadora e política. Veja, isso não é uma coisa que você está levantando, está na mídia, Não, é publicado constantemente. E tem até um vídeo interessantíssimo que foi feito nos Estados Unidos, né, de uma criança que a professora chega a ficar bravo com a professora porque ele falou que 2 mais 2, 22. É igual a 22. Aí os pais brigam com a professora, ou seja, ela é processada. E a virada final, quando ela perde tudo, é que vão pagar os 2 meses de salário que precisava, é 2.000 e 2.000, o diretor chega e fala, tá aqui um cheque de 4. Ela fala, não, quero um de 22. É verdade. Eu gostei daquele demais, muito bom. Então, Richard Rorty, num destrave de honestidade, onde antigamente pessoas diziam, verdadeiro conhecimento para mim é aquilo que passa o teste da razão, verdadeiro conhecimento para mim é aquilo que passa o teste dos sentidos, tal. Ele redefine, ele diz, verdadeiro conhecimento para mim é aquilo que meus colegas epistemólogos me deixar safar. Eu vou falando e que vai colando. O que colar, vai que cola. Vai que cola. Bom, o Estado tem essas limitações. A autoridade dele é derivativa, porque vem do único rei do universo que tem. Quer ele saiba, quer não. Quer ele negue Deus ou não. Mas ele tem propósitos específicos. Além da limitação inerente, que cada esfera tem uma área de atuação que deve limitar o Estado, por exemplo, o Estado não pode usurpar o papel dos pais, se bem que Platão queria que fizesse. A maioria das pessoas não sabe disso. Mas vai ler a República de Platão, ele diz, se você quiser fazer uma educação cidadã, lema no Brasil, né? Educação cidadã. Isso é blasfêmia, porque Platão dizia muito claramente, se você quiser educar seus filhos para a cidadania, tira dos pais, porque os pais pervertem. É interessante como como uma pandemia. Só o Estado pode educar para a cidadania. Uma enfermidade global, ela vira as coisas do avesso, né? Porque a educação promovida pelo Estado está travada debaixo de processos, brigas locais, e a educação domiciliar está funcionando. Está voando. Por quê? Porque a informação, o material vai pela internet, a gente educa os filhos em casa e eles estão se desenvolvendo cada vez melhor. Ou seja, não existe um padrão para isso, e estatizar tudo, porque até a educação está numa esfera e a família está na outra. Né? E se o Estado engolir tudo... Mas olha que interessante. Por isso que às vezes eu chamo essa ideia, tem gente que chama de teoria das esferas do Kuyper. O próprio Kuyper chamava teoria das esferas. Eu tenho um nome que eu prefiro. Eu geralmente falo responsabilidade compartilhada. Porque a minha tese básica é de que, como o Kuyper, eu diria, a sociedade humana não é criada
Não é criada pelo Estado, não é mantida pelo Estado e não se resume ao Estado. O Estado é um dos componentes, mas na sociedade humana, diferentes esferas ou âmbitos compartilham a responsabilidade da construção da sociedade. Cada um com áreas de atuação próprias, limites próprios e prerrogativas exclusivas. Ou seja, dentro dessa conversa toda, dessa explicação, uma das coisas que a gente vai deixar claro também, tá? Já está deixando claro. Nós não estamos falando contra o Estado, nem contra a sociedade, nem contra a educação, muito menos contra a igreja e a religião. Contra absolutizar qualquer uma dessas esferas. Mas a proposta do crente em Cristo é se relacionar de uma forma sadia com todos esses corpos. Sabendo que o Deus deles é soberano sobre o todo da sociedade, o que inclui cada um. Antes de eu começar a fazer a inversão, vamos fazer uma brincadeira aqui. O que acontece se eu tiver uma situação onde a esfera da família usurpou o papel de todas as outras esferas? Que situação social eu tenho? Clãs. Certo. Entrei no tribalismo, certo? Certo. E se eu tiver se a esfera científica tomar precedência sobre todas as outras esferas? Bom, isso em muito filme distópico mostra, né? Filme que mostra futuro louco, maluco. O que acontece? Eu passo a ter uma ditadura técnico-científica, que o Covid está impondo. Ciência, né? Ciência. Notou? A esfera da família dominou demais e anulou as outras, problema. Esfera científica. Sei lá. Que se chama E ciência. se as livres associações assumirem um controle e oprimirem as outras esferas? Eu passo a ter cabal. Eu passo a ter a situação onde você tem a dominação por grupos de interesses especiais. Os que vão se digladiar nos também. Unidos, vão se digladiar. onde as corporações passam a dominar até a política americana. Elegeu tirar um presidente. Corporações. Tá? O que acontece se a igreja usurpar o papel de todas as outras esferas? A igreja, que eu amo, mas se ela tomar o poder e usurpar o papel de todas as outras esferas, o que acontece? O romanismo de alguns séculos atrás. Ou algum tipo de dominação teocrática, uma teocracia. Mas sempre baseado no homem, né? Porque nunca Mas nós sempre estamos falando baseado no homem, verdadeira porque não é a lei teocracia. de Deus que está valendo, porque a lei de Deus dita esferas com atuação específica. Mas aí, Davi, é a questão então não que é a uma gente verdadeira vê. teocracia. Nós temos essa tendência sempre de alguém querer dominar os outros. Exato. E negando que tem um que domina sobre todos. Já tem. Porque nós já sabemos que tem um Senhor. que domina sobre tudo. Nós proclamamos isso, nós confessamos a nossa fé sobre isso. Aí as pessoas que são rebeldes contra o Senhor, elas falam isso é uma bobagem, isso é um instrumento de dominação, isso é um ópio, isso é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que eles também estão se querendo colocar nesse lugar. Cada uma dessas esferas tende a tentar usurpar o poder das Porque outras não existe esferas. um anarquismo. Eu não sei se é verdade. Dizem que o Winston Churchill diz que a democracia é o pior de todos os sistemas, com exceção dos outros. Dizem que ele disse isso, mas eu não li ele, então eu não. Mas assim, então, você tem uns certos ideais. Esse negócio de Deus, isso aí você, desculpa o termo, o pessoal fala, é castração, é não sei o quê, parará e tal. Só que quando você olha no fundo, você vai ver que este grupo ideológico ou não... eles querem ser Deus. Eu quero dominar. O Estado quer dominar ser Deus. A ideologia quer dominar ser Deus. A igreja local... humana, nossa igreja, qualquer Muitas igreja, vezes quer dominar sobre as ser famílias, Deus. sobre os indivíduos. E aí quando a gente vê na rua alguém agredindo o outro porque ele não é da mesma fé, não interessa se é cristão ou não, e ele vai lá e se acha um dia de bater no cara. Quer dizer, ele não está vivendo a cidadania para não celeste. submeter ao autor de todas as Que é a coisas. maior aberração do que aconteceu algum tempo atrás na cidade de São Paulo, onde um grupo que se dizia, que eu descreio disso, mas que se dizia torcedores de futebol, se reuniram porque eles tinham uma visão política diferente de um outro grupo da sociedade, que não era... E eles foram para agredi-los. Quando acabou o conflito desse grupo de torcedores de futebol contra as pessoas de outra visão política, o que eles fizeram? Eles se lembraram que um era a torcida do time A, o outro era a torcida do time B, e começaram a se guerrear entre si no mesmo cenário. Ou seja, essa disputa, ela é insana, mas ela é tão insana, mas tão insana,
Que o único lugar que eu consigo me lembrar que é o ponto de partida disso é naquele lugar chamado Éden, quando a serpente disse para o homem e para a mulher: vamos tomar o lugar de Deus? Declara a sua autonomia e você vai ser realmente tudo o que você pode ser. Se você desobedecer a ordem, você será maior do que o ordenador. Uma sociedade construída de seres que, tocados pelo pecado, buscam sua autonomia, não vai criar entidades onde coletivamente se busca autonomia também? Sim. Você bota um monte de vaidosos dentro de um ambiente fechado, eles vão criar uma feira de vaidades, não vão? Bota um bando de autônomos, de pseudo-autônomos, querem virar lei para eles mesmos, e eles vão querer criar associações para isso. Uma frase clássica também para isso é: no mundo da tolerância, somente os intolerantes não serão tolerados. Exato. Não existe um... Agora, perigo mesmo, porque daí ótimo, o Estado então é aquele que tem autoridade limitada. Perigo mesmo, quando o Estado começa a querer dominar as outras, estatismo, e ele se associa a uma ou mais das outras esferas para dominar as outras. Sim. Pode ser religiosa, pode ser ideológica, Hoje, pode ser o que qualquer nós coisa. estamos vendo nos Estados Unidos acontecendo, nos Estados Unidos, é um relacionamento incestuoso entre o Estado e as megacorporações. E contrário aos princípios de otimista que falava para ter Especialmente separação. as Né? corporações de mídia. Tá? Então, hoje você tem YouTube, Facebook, Twitter afetando a política americana a tal ponto que eles fazem e desfazem candidatos, conduzem a opinião pública e é uma associação não santa, americanos falam unholy association, porque o Estado e as unidades produtivas têm que sempre estar numa relação de tensão uma com a outra, nunca se associar para fazer as coisas juntos. Por quê? Aí vamos fazer o caminhozinho inverso. Qual é a função do Estado? A função do Estado é essencialmente controlar. As autoridades foram constituídas por Deus para punir o mal, proteger o inocente e impedir o abuso do fraco pelo mais forte. Então, essencialmente, o trabalho do Estado é regulação e controle. Então, em relação à esfera econômica, o Estado deve dar liberdade para as esferas produtivas produzirem riqueza, mas deve fazê-lo de uma forma que impeça que elas abusem do espaço dado, impeça monopólios, porque daí eles vão abusar do resto da sociedade. Tem que mantê-los sobre... Mas fora esse controle essencial que tem que fazer, o Estado não deve intervir. E o Estado nunca deve se meter a querer ser o produtor de riquezas. Porque quando ele faz isso, é uma relação ruim, ela é incestuosa. Como é que o quem Estado... controla não pode ser quem produz também. Exatamente. Você tem que dividir. Não tem idoneidade nenhuma nessa relação. Exatamente. Agora, em relação à igreja, o Estado, em relação à igreja, tem que entender que a igreja é como uma embaixada. A esfera da religião precisa ser livre. O Estado pode regular a esfera da religião naquilo que ela afeta o bem-estar das pessoas e do mesmo jeito que na esfera da economia, para impedir o abuso de uma pessoa sobre outra, para impedir que em nome da religião sejam feitas coisas que não pertencem à esfera da religião. Mas nos assuntos que são essencialmente religiosos, que é a ligação do homem com o transcendente, o Estado tem que calar a boca e ficar fora. O Estado não pode intervir no culto. Isso a Constituição, por exemplo, brasileira reconhece isso. Não pode intervir a família também matérias, como base, também família está na também. Constituição. Aí, mas e a esfera econômica em relação à igreja? Ela tem algum controle? Tem. Porque a esfera econômica é a esfera que viabiliza as riquezas que a igreja vai precisar para viver na sociedade também. Então tem um dar e tirar ali. Basicamente falando, sem a esfera econômica, como é que eu compro um terreno e levanto um prédio? Agora, ao mesmo tempo, a igreja interfere na esfera econômica, ela não deve virar um produtor de riquezas, mas ela interfere, porque a esfera econômica precisa de algum tipo de orientação transcendente. Isso, um tipo de regulamentação. Porque ela trabalha com valores. Regulador, O Estado faz um papel regulador, mas a esfera econômica precisa de norte. Isso. Para que ela possa avaliar o que é bom e não é. Para que ela possa dialogar com o resto da sociedade. E quem é que vai dar valores para essa esfera? Quem que contribui para a sociedade com valores? Valores estão sempre na esfera religiosa.
quer você seja um cristão que reconhece Deus, ou até um ateu, mas que diz, mas eu acredito que com base evolucionária é possível criar algum tipo de estrutura de valores éticos, o diálogo dele é religioso. Ele pode não crer num Deus, mas o discurso dele é religioso, é a esfera da religião. Todo ateu é religioso. Ele se define por ateu. Ele se move para dizer não há. Exato. Isso é um diálogo, um E discurso admira religioso. o grande exemplo de Jesus, que foi amar uns aos outros. Aqui para eles Agora, é essa mensagem, né? A igreja também interfere com o Estado, com a esfera econômica e com o Estado, oferecendo para o Estado exatamente o lembrete. E a igreja tem um papel duplo em relação ao resto da sociedade. Ela tem um papel profético e ela tem um papel de exemplo. Como exemplo, a igreja precisa incorporar, encarnar as verdades da fé em relação a todas as outras esferas. Então, um crente na igreja, nas suas esferas associativas, vai ter que viver como crente. Na sua regência familiar, vai ter que viver como crente. Na atividade econômica, vai ter que viver como... Na sua atividade científica, deve fazê-lo como um crente, ou seja, buscando a verdade, compromisso com a verdade e tal. E na esfera política, ele também vai ter que agir como um crente. Então, num certo sentido, a esfera religiosa, ela também tem reverberações em todas as outras esferas, mas todas elas têm interligações. Mas olha que interessante. A esfera religiosa, a esfera da religião, vai fornecer esse direcionamento transcendente e, nesse sentido, em relação ao Estado, ela é responsável pela denúncia profética, quando o Estado usurpa seu direito. O Estado recebe de Deus a batuta para ele supervisionar a relação entre as esferas, impedindo que uma esfera tome precedência sobre a outra. Ele tem a batuta como um regente. Então, se a esfera da igreja está usurpando o papel da família, ele pode chegar lá e... de leve, porque o papel dele é regulador, é para impedir, para garantir a justiça e impedir a injustiça. Só isso, não o resto. Mas se ele é o regente com a batuta, só para ajudar as outras esferas a relacionarem, quem que ensina a arquitetura básica da sociedade humana? A esfera da religião. Porque a esfera da religião é que trabalha com a revelação geral e especial para olhar para o todo da sociedade e sugerir. Então o Estado precisa de vez em quando ouvir a igreja profeticamente dizendo: vocês estão usando mal essa batuta. A igreja tem esse papel. E daí para baixo é óbvio, né? O mesmo processo pode ser repetido com cada uma das outras esferas. Então, quando a gente entra num termo que é muito usado e está na boca do povo, né? Essa história do Estado ser laico, né? O Estado é laico. Há uma imposição de ideias, não só sobre o Estado, quando então falando sobre essas várias esferas, que há uma limitação tola, porque nós, os indivíduos, eles circulam para as diversas esferas. Mas a declaração Estado é laico não está errada, não. Então, o Estado em si é laico, mas o indivíduo que está servindo é o mesmo no Estado... objeto, é o mesmo sujeito. Então, o sujeito do Estado, é o sujeito da economia, é o sujeito da educação. Então, no ser humano, você tem a verdadeira interseccionalidade, que é um termo-chave que o pessoal está usando hoje em dia, né? E eles querem dizer outra coisa. Eles querem substituir o antigo modo de interdisciplinaridade por uma ideia de que se você tomar racismo e opressão como ponto central, você vai descobrir que isso é interseccional e toca todas as outras áreas da vida. Então, ideologia de gênero, ideologias identitárias viram o jeito de você olhar para tudo. Mas vamos recuperar o termo interseccionalidade e vamos dizer, a interseccionalidade está no fato de que o indivíduo vivencia a totalidade das esferas. Ele é o mesmo indivíduo em cada uma. Eu sempre gosto de descer assim para a ilustração, né? Que é simples. Um jovem que é cristão, que professa a sua fé, ele frequenta uma universidade. Exato. Uma mulher... Ele pertence a um clube, frequenta uma universidade, quer fundar uma empresa e talvez um dia vire político. Uma mulher que é muçulmana, ela pode ser funcionária de um banco. Ou seja, nós estamos em constante relação nessas diversas esferas. Agora, no Brasil em particular, é o seguinte. Primeiro, há uma confusão tremenda, ridícula, que chega a fazer gente como o tio Festus, lá, o Uncle Festus, né, lá do Supremo Tribunal Federal,
Não pode falar o nome porque eu posso ser preso. Não, tá certo. Tá, não, tá. mas eu já demorou. Chega a eu falar a peguei. asneira de botar Lutero lá no século XIII, XIV. Ah, né? não, essas coisas. Foi mal informado, infelizmente. Ele Tadinho. foi mal Os informado assessores. por quem deu o Assessorado. scriptzinho para ele. Mas, nota que interessante. Todos eles vêm com a alegação de que o Estado é laico. E eles estão confundindo um erro clássico, que não é um erro para teólogo identificar. Que qualquer jurista que valha seu sal que come, no curso de filosofia de direito, aprendeu que existem diferentes maneiras como diferentes estados desenvolvem sua teoria em relação à Igreja-Estado. Então você tem o erasmianismo, que é a forma da Inglaterra, onde as duas coisas são associadas, a cabeça do Estado é a cabeça da Igreja, tal. A França tem uma constituição laicista. Isto. O Estado precisa expurgar da atividade estatal e política qualquer referência religiosa. Os crucifixos na parede. É proibido. O Brasil optou na Constituinte. Os constituintes estão vivos. E meu Exatamente. querido amigo, a quem eu respeito muito, que é o presidente de honra do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, Dr. Ives Gandra Machado, estava lá. Martins. Martins, desculpa, Ives Gandra Martins. Estava lá na Constituinte. A mulher que hoje no IBDR dirige o nosso comitê científico estava lá também. Tá? Duas coisas muito curiosas. Primeiro, uma das grandes discussões que aconteceu durante a Constituinte dizia respeito ao preâmbulo. Foi um debate comprido, eu houve lembro. gente Eu lembro. que levantou e argumentou. Houve insistência da parte de vários dos constituintes e aí puseram a voto. E foi aprovado com mais de 90% dos votos. 90% dos votos que fosse colocado nós, a Assembleia Constituinte, reunidos sobre a proteção de Deus. Se o Brasil fosse laicista, como o Isso nunca laicismo existiria. francês, você não poderia ter como preâmbulo da sua Constituição a declaração de que ela é criada sob a autoridade de Deus. Segundo lugar. Não que todos aqueles 90% acreditassem Não, mas nisso. votaram a favor. Mas votaram a favor. Claro, sim, sabemos. Segundo lugar, no ordenamento jurídico da nossa Constituição, a religião é protegida da interferência do Estado e o Estado é protegido do domínio da religião. Mas a Constituição, quando prevê as proteções, prevê também a colaboração. Existe um reconhecimento de que a esfera religiosa contribui para a formação da sociedade. No papel, a Constituição brasileira reconhece que a sociedade brasileira e o Estado brasileiro são coisas distintas, que a sociedade é mais ampla. Tá? Na prática. Então, quando alguém vem com essa, o Estado é laico, a resposta de tabela é, mas não é laicista. Exatamente. E é porque não é laicista, porque ele é laico e não laicista, que é garantido que o Estado não dará tratamento preferencial a nenhuma religião, nem tornará qualquer religião a religião oficial do Estado. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca cerceará qualquer religião e nem a atividade. E essa é uma discussão enorme agora, a gente ainda está no meio da briga, que é aquela ideia de abuso de liberdade, abuso de autoridade religiosa. Que é uma excrescência que aquele outro senhor ministro, De outro lugar que eu lá. não vou referir lá também, mas que tem vários apelidos também, aquele senhor está tentando argumentar que existe algo chamado abuso de poder religioso. Não. Existe algo chamado abuso, e a lei já prevê penalidades para isso. Existe algo chamado abuso de poder econômico, e a lei já prevê punições para isso. Mas a ideia de que a intersecção da minha religião, na minha atividade política, vivência política ou escolha política, é em si inerentemente errada, é a coisa mais maluca que tem. Porque ela nega exatamente não só o papel da religião, mas o papel da política.
Era a questão que eles queriam fazer nas universidades, que a universidade não podia ser confessional. Nós tivemos uma briga enorme para se permitir, e não é confissão presbiteriana, Não, é confessional. qualquer confessionalidade. Então nós lutamos muito para que houvesse essa autonomia, que não existe também, porque o MEC é outro problema, mas nas universidades, para que ela possa ser confessional. Porque se você quer estudar na universidade que é confessional, PUC, presbiteriana, batista, qualquer uma que seja, você sabe, quando você entrar lá, que ela é confessional. Você não é obrigado a estudar lá. Até porque o indivíduo tem liberdade. Isso. Ainda com mais quando se fala, você citou PUC, então a metodista, batista, presbiteriana Mackenzie, ou seja, elas são entidades privadas, você paga para estar lá, então você pode escolher qual que você vai. Do jeito existem, tá declarado, e a gente lutaria pelo direito diante do Estado de existirem as instituições confessionais de ensino que não são cristãs também. Sim. Não só a grande tradição até judaica, mas até instituições que são de religiões de matiz africana. O Islã, que tem uma escola, tem escola islâmica. E eu acho que a educação confessional é reconhecida pelo Estado brasileiro exatamente, mais uma vez, porque ele não é laicista, ele é laico. Agora, por que a demanda de um Estado laicista? Porque um Estado de hegemonia política, um Estado que reduz a sociedade à sua vivência política, precisaria necessariamente se livrar daquelas esferas. Para ser dominador. E todo mundo fala do Gramsci, que é um ideólogo que popularizou aspectos do marxismo que foram muito importantes para o chamado neomarxismo, que hoje em dia corre solto, que muita gente chama de marxismo cultural. Todo mundo pensador mais conservador, político conservador, fala do Gramsci que avisou que tinha que fazer isso, tem citações do Gramsci sobre destruir família, mas não precisa só ir para ele, é mais essencial que isso. É essencialmente parte de uma visão que reduz o ser humano às suas lutas políticas, que qualquer esfera que ofereça direcionamento transcendente, qualquer esfera que diga que o ser humano é transcendente, precisa ser oprimida. Por que que em estados totalitários, estatistas, não é só a religião que sofre, a arte precisa ser limitada. Dentro do quadrado, né? Tudo precisa ser reduzido. Por quê? Porque a arte aponta para o transcendente. Tá? Então a gente está gravando aqui num lugar onde o pessoal vem e grava, produz música, produz beleza, produz... Por que que a música mexe com a gente? Por que que olhar para um quadro é capaz de provocar emoções, de trazer lágrima nos olhos ou um sorriso na face? Porque aponta para o transcendente. Mas a arte aponta para o transcendente de uma forma metafórica. Ela não é uma seta assim, pshum, ela é vamos falar que ela é assim, um círculo. A arte aponta para o transcendente. Mas quando a gente fala na esfera religiosa, a gente está falando abertamente do transcendente. É a flecha direta. Tá? Então, e qualquer esfera que aponta para o transcendente, a família. Por que que a família aponta para o transcendente? Explica para mim o amor de um homem e de uma mulher. Me explica. Tem explicação biológica. Explicação biológica iria explicar por que que homem gosta do sexo feminino e por que que mulher gosta do sexo masculino. No máximo, iria sugerir a criação de núcleos familiares poliamores. Mas o que é que no ser humano, normalmente, na nossa cultura, um homem e uma mulher querem se juntar permanentemente e criar uma unidade juntos? Isso aponta para o transcendente. Não é à toa que Cristo e a igreja é a metade. O grande mistério é esse. Lá, quando o apóstolo Paulo fala... E é interessante, eu gosto desse texto, porque viram... dentro de uma liberdade possível, né, de uma reverência ainda à palavra, muitas vezes o grande mistério é esse. Aí os amigos que gostam de falar sobre o casamento, né, não viu, o casamento é um mistério, a mulher... Aí Paulo falou assim, não, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, nessa relação então do ser humano, nós os cristãos, precisamos nos lembrar sempre que como cristãos nós temos uma referência que transcende. A referência da nossa fé, conduzida pelo poder do Espírito na palavra de Deus, ela nos permite e ela nos conduz a olhar para o Deus soberano a todas as esferas e para esse governo na nossa vida diária. Então, todas as vezes que eu me relacionar em qualquer esfera da sociedade,
eu me relacionarei com ela como Mas cristão. lembrando, Neto, uma coisa. Você mencionou correto que como cristão eu estou partindo da revelação especial de Deus em Cristo e na palavra. Mas a revelação especial vira um óculos. Sem dúvida. Como esse que você está usando. Porque quando eu olho para a revelação geral, a Bíblia diz que todo homem é indesculpável quando deixa de agradecer a Deus e de reconhecer a Deus, porque o que de Deus pode conhecer é manifesto naquilo que ele criou e dentro da própria consciência humana. Na criação. Só que a gente tem visões deturpadas, míopes, hipermetrópicas, sérios problemas de visão. Então a gente não sabe interpretar a revelação geral sempre correto. Às vezes a gente olha para a revelação geral de forma distorcida. Amigo médico, tinha um outro amigo dele que tinha virado alcoólatra, tinha perdido emprego e tudo, ele queria ajudar esse amigo. Então ele falou, passa no meu escritório hoje à tarde, ou hoje de manhã, no final da manhã, eu vou fazer um experimento com você, depois eu vou te levar para almoçar. Aí o bêbado foi lá no escritório do médico, e o médico levou ele lá no laboratório dele, pegou um pedaço de carne, de filé mignon, né? Botou em cima assim num frascozinho, pegou uma garrafa de vodka e derramou assim em cima da carne e tampou. E falou, vamos almoçar, quando a gente terminar o almoço a gente volta aqui. Foram almoçar, quando voltaram 2 horas depois, ele foi, levou o bêbado lá, tirou a tampa, ele queria fazer um ponto, né? Mostrar o que o álcool estava fazendo com ele. Mostrou a carne estava assim, meio esbranquiçada, meio ressequida e tudo. O bêbado olhou e falou, meu, nunca mais vou comer filé mignon. Porque a gente olha para a revelação geral com olhos pecaminosos, a gente vê o que quer ver e não vê o que devia ver. Aí é que a revelação especial vira o óculos, que quando eu ponho, corrige minha visão. Por que isso é muito importante? Porque quando eu construo minha visão de Estado, minha visão política, não vai estar tudo derivado somente da revelação especial. A revelação especial não tratou de tudo. Por exemplo, a revelação especial não me diz se um sistema entre os homens, porque ela é monárquica no sistema de regência do universo, Jesus Cristo é rei. Mas entre os homens, ela não me diz se eu necessariamente preciso ser um monarquista, se eu preciso ser um republicano, ela não me diz isso. Essa pergunta ela põe limites. Essa pergunta foi até trazida no Brasil há muitos anos atrás. Exatamente. Eu era criança e o trabalho da escola era falar sobre o plebiscito, né? Se então, eu virar uma monarquia ou não. Eu fui perseguido na escola, eu lembro, eu tinha, acho que 12 Deixa eu adivinhar, você é um anos. monarquista. É claro. Eu também, claro, eu fui no reino de Deus, no final das contas. Eu defendi no meu trabalho a monarquia, os meus colegas falaram, isso é louco. Mas hoje, quando eu olho para a vivência política da gente, eu digo, olha, talvez como a frase atribuída ao Churchill, que eu acho que é dele original. Sim. Eu só não li o texto dele, mas eu escutei muito. A ideia de que, na verdade, eu gosto, hoje, eu creio que eu optaria por um sistema de uma república democrática, tá? Que é diferente de democracia pura, porque ela é representativa, é tudo isso daí. Mas a Bíblia não pode não me falar diretamente sobre sistemas políticos, mas ela me dá os óculos que vão permitir que eu olhe para o direito natural, vamos chamar para o direito natural, para a estruturação da sociedade e procure discernir da revelação geral os melhores princípios e práticas que eu posso colocar. Então, olhando à luz da revelação geral, me parece que não dar poderes absolutos para uma pessoa, mas a ideia tripartite de poder, que é derivada do Althusius, que é um pensador reformado cristão, que é essa ideia de poder repartido entre forças que se autolimitam, me parece fazer sentido, não só em termos de opinião, mas à luz da revelação geral, tendo em conta o óculos da revelação especial. Bem, chegando para o nosso finalmente aqui, e caindo para uma visão bem prática para os nossos dias. A Bíblia não diz em quem você deve ou não votar, a Bíblia não diz, e você não pode afirmar, tipo assim, olha, este partido é cristão, este partido não é cristão. Mas pelo conhecimento das Escrituras, nós podemos saber quais são as afirmações, os pontos defendidos por um partido que estão
mais distantes ou menos distantes daquilo que nós entendemos ser a verdade das Escrituras. Qual é o candidato? Não é o... este candidato é o Messias. Não existe. Mas nós temos os candidatos que têm algumas pautas mais claras, que são de acordo com a palavra de Deus, e outros que são abertamente antibíblicos, anticristãos. Eu concordo, e parte disso, parte dessa questão das pautas, e aí é que eu espero que seja o nosso... Se a gente contribuir alguma coisa na cabeça dos outros, eu gostaria que fosse esse ponto. Não é apenas sobre os assuntos específicos e as pautas, mas a visão que essa pessoa tem da sociedade. Se ela é estatista e acha que o Estado é o todo, ou se ela reconhece que a sociedade é formada por diversas esferas, centros distintos de autoridade e de responsabilidades. Porque alguns políticos, está na cara que eles entendem que o Estado é tudo. E não são só de uma linha de esquerda, não. Não. Tem muita gente... Ao mesmo tempo, existem pessoas que aparecem na carreira política e fazem fama como cristãos, como evangélicos, mas são estatistas. Defendem o Estado são acima estatistas. de tudo. Né? E eu prefiro muito mais um candidato que tem uma visão ampla da sociedade, entenda que ele tem uma parte, mas que o Estado tem poderes limitados e uma função limitada. Ele não pode tudo. Sim. E que permita que todas as esferas fluam o mais harmoniosamente possível, com o Estado fazendo um papel regulador entre elas. Para mim, liberdade econômica, liberdade religiosa, sobretudo, porque para mim ela é a fonte e origem, mas liberdade econômica é muito ligado com liberdade religiosa. Todos os lugares onde você tem liberdade religiosa, há liberdade econômica. Todos os lugares onde tem liberdade econômica, há liberdade religiosa. Parece brincadeira. Então, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade de expressão, tá? E proteção dos direitos individuais. Essas 4 coisas, para mim, são meio que a pedra de toque para saber se alguém é estatista ou se ele reconhece que a sociedade é mais ampla. E conduzem... E a nossa Suprema Corte, com todas as palavras, num processo que a gente estava envolvido até os dentes, né? Porque estava argumentando lá diante deles. Liberdade religiosa. Disse que essas liberdades, essas 4, palavra de um dos juízes, estamos agora tratando da liberdade religiosa, liberdade de culto. Estamos dizendo que ela não é absoluta, mas outras liberdades também não são absolutas. Exatamente. A diferença da Suprema Corte do Chile que diz que a liberdade religiosa é tão absoluta quanto a liberdade econômica e quanto aos direitos individuais. A própria Suprema Corte americana também tem defendido isso contundentemente. Me cortou o coração. E parece que na França também. Também. Na França também. Ficou comprovado na argumentação de que essas 4 liberdades, na cabeça deles, elas são limitadas pelo direito à vida, na cabeça deles. Quero ver como que eles vão se safar com a questão do aborto. Porque vai vir diante deles, eles vão tentar dizer que o aborto é sim permitido e vão tentar argumentar que o aborto é permitido para garantir o direito à vida da mãe. Mas na verdade o que eles querem é o direito de matar. Mas eles não disseram que até as liberdades mais essenciais que a nossa Constituição garante são flexibilizados à luz de uma crise sanitária e agora eles querem matar bebê. Cometer. Eu estou trocando o termo aborto, viu? Né? Infanticídio que você está usando? Não, eu estou falando de homicídio intrauterino. Acho que fica mais bonito. Homicídio intrauterino, porque é isso que é, né? É verdade. Quando nós começamos, eu abri a Bíblia, mas não foi para ver um texto bíblico, não que a Bíblia não seja fundamental em tudo, mas para lembrar a letra de um hino, né, que está aqui nessa mesma encadernação minha aqui, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria, assim é para onde eu vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. Fantástico. E a pregação nossa é reconciliar já com Deus. E é uma reconciliação com Deus e que produz reconciliação, reverberações de reconciliação na sociedade. Entre os homens a quem Deus quer bem. Davi, que bênção. Muito obrigado por ter vindo. Privilégio. Obrigado demais por esse tempo aqui precioso.
com certeza queridos, estava com saudades muitas pessoas do vão seu ser tio abençoadas. Fernando também e de você. Bom, você falou aqui... O pessoal não sabe que ele é tio? Não, ele sabe, porque eu já falei várias vezes. Sabe. Né? O pessoal já fala... Então, assim, eu estou me segurando aqui... Eu estou chamando ele de nepotista. Né? Netotista. Netotista. Essas nossas piadas também revelam que somos pastores. Desculpa você aí no ar, hein? Mas, Davi, valeu demais. Obrigado por esse tempo precioso aqui. Tio, mais uma vez, que bom a gente estar junto aqui para essa conversa gostosa. Eu quero agradecer, obviamente, a você que acompanhou essa conversa, essa aula aqui nesse episódio de hoje. Muito obrigado pela sua presença e eu tenho certeza que esse programa é rico para abençoar e edificar a sua vida, a sua casa e em todas as esferas da sociedade da qual você faz parte. Se você está nos ouvindo, você pode também assistir este programa na íntegra através do nosso aplicativo, o Telmídia. Vai lá no nosso site, telmedia.org, baixa o aplicativo, se inscreva, porque lá também você tem vários outros conteúdos, filmes, desenhos, palestras, cursos, todos ali no aplicativo Telmídia. Baixe e participe conosco. Toda semana um programa novo nas principais plataformas de podcasts, de streaming. Eu falo as principais porque são várias. Procura lá, Telmídia Cast. Obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe muitíssimo.